Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Educação Começa em Casa. Um espaço criado para a gente refletir, pensar, conversar sobre educação parental. E eu estou mais uma vez aqui com o Fábio Benites. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Vi? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast dedicado a pais, mães, avós, enfim, todo educador, né, não profissional que quer aprender um pouquinho mais sobre educação e como aplicar isso na sua casa com seus filhos e filhas. Maravilha! E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o papel da família na construção de habilidades e inteligência. Fica com a gente que o papo vai ser muito bom. Fábio, vamos lá. A gente vê, né, como o papel da família abarcam muitas coisas. Mas como a família, eu quero iniciar com essa provocação, com essa pergunta, né? Na sua opinião, como a família ela pode contribuir para que o filho desenvolva habilidades, por exemplo, como a facilidade para estudar ou a concentração, que muitas vezes não está, né, no currículo escolar? Legal, boa pergunta, Vi. A primeira coisa que todo pai e mãe tem que entender é de que, assim, tudo que ele faz, tudo que ela faz, né, influencia seu filho e sua filha, né? Então, assim, não existe aquele ditado, né, de, poxa, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Então, assim, há pesquisas que mostram de que, assim, a quantidade de livros que uma família tem em casa tem mais influência no estudo, na aprendizagem do jovem do que as amizades. Bacana, bacana. Né? Então, por quê? Porque a criança se espelha no pai e na mãe. É a maior referência, né, pessoal que ela tem. Tá? Então, quando o pai e a mãe valorizam a aprendizagem, valorizam, né, a construção da inteligência, das habilidades, né, o filho vai entender que aquilo é importante. Ele entendendo que aquilo é importante já é o primeiro passo, que é a intenção. Né? Ou seja, ele não vai criar na cabeça dele uma lógica de que se eu estudar ou não estudar, não faz diferença. Ele vai criar na cabeça dele uma lógica de, cara, eu preciso estudar porque é importante. Porque meus pais valorizam o estudo, porque meus pais estudam, porque eu sou cobrado em relação a isso, porque é assim que funciona a minha casa, a minha realidade. Né? No primeiro podcast a gente falou bastante sobre a construção de visão de mundo, né? E exatamente a questão da aprendizagem, né, baliza também essa construção, que é a criança precisa entender desde cedo que a questão da aprendizagem, né, ela é importante. E isso tem a ver com o exemplo que pais e mães dão para eles, essencialmente. Tá? Obviamente, a gente não está falando aqui de extremismos, né? De que, poxa, meu pai ele pós-doutorado, né? Tem pós-doc, então ele valoriza a aprendizagem. Aí um pai ou uma mãe pode falar assim, poxa, mas o meu estudo nunca foi muito rebuscado, eu nunca tive muitas oportunidades de estudar, então significa que meu filho vai seguir o mesmo caminho? Não. Né? O filho precisa ver o quê? O engajamento, né? Então, assim, poxa, a minha mãe, ela veio de baixo, mas ela se esforçou muito e ela procurou sempre melhorar e ela procurou sempre estudar para ser uma profissional melhor, independente da área que seja, né? Ele vai entender que a vida funciona daquele jeito. E aí, quando ele passa a entender que aquilo ali é uma regra, né, ele vai tentar incorporar. Se ele tiver dificuldade, ele pode resistir. Se ele tiver facilidade, ele vai embora. Né? Então, a primeira coisa é exatamente, mais uma vez, né, o exemplo, né, o pai e mãe valorizar isso. Interessante você falar sobre o exemplo, né? Eu falei no podcast passado, né? Eu tenho uma família de professores, né? É uma família que tem muitas, na verdade, professoras, né? Eu pouco tenho tios que são professores, eu acho que um só. Mas as minhas tias, algumas são professoras. E quando você toca no ponto do exemplo, né? É muito relevante, né? E me lembra a ligação, né? A conexão desse exemplo com o que é externado. Então, tem uma segunda pergunta para te fazer que conversa um pouco com isso que você falou, né? Que é a curiosidade. Na sua visão,
O que mais desperta a curiosidade de um jovem em casa é o exemplo dos pais, como você está colocando agora, ou a liberdade de explorar, né? Ou a forma como esses pais incentivam as perguntas que esses jovens vão fazer? Legal, boa reflexão. Então, esse podcast está dedicado exatamente, né, à educação parental, principalmente, né, pais e mães, né? E aí, pegando a tua pergunta e ligando a questão do exemplo que a gente falou anteriormente, né, a essência que a gente quer deixar aqui, né, para pais e mães é de que, assim, a responsabilidade é deles e não há descanso nessa tarefa. Né? Então, não há delegação nessa tarefa. Né? Como assim não há delegação nessa tarefa? Né? Eu vejo alguns pais e mães falando assim, poxa, eu não tenho saco para estudar com meu filho, com a minha filha, e então a escola tem que fazer isso. Né? Se ele demonstra que não tem paciência, né, de perguntar sobre a escola, de estar junto em relação às questões da aprendizagem, às questões da escola, né, o filho vai ser mais fácil para o filho também se dar desculpa em relação a isso. Né? Meu pai e minha mãe não se importam com isso, eu também, né, não me importo, é uma coisa que eu não gosto. Tá? Outro ponto que é muito importante também a gente compartilhar aqui com pais e mães, que assim, cada criança, cada adolescente é um adolescente. Né? Então, às vezes, ele olha para o vizinho e fala assim, poxa, mas aquela mãe é relapsa e o filho é excelente aluno. Né? Por que o meu filho também não é um excelente aluno? Né? Porque são duas coisas que influenciam na nossa construção. DNA e educação, e ambiente. Né? Então, tem pessoas que nascem gostando de aprender, gostando de estudar, gostando de se desenvolver. Curiosos, naturalmente curiosos. Né? Educação não é para essas crianças. Essas crianças elas vão aprender sozinhas. Né? É aquela história assim, né? Às vezes a gente olha para o sistema, fazendo um paralelo, né? O sistema econômico, fala assim, poxa, mas fulano de tal venceu vindo lá de baixo. Mas ele não é a regra, ele é a exceção. Né? Em qualquer ambiente do planeta que você largar ele vai prosperar, porque ele é uma exceção. O sistema econômico não pode ser feito pensando nas exceções, tem que ser pensando na massa, pensando nas regras. Então, crianças naturalmente curiosas, elas precisam menos do processo educativo. Crianças que têm menos curiosidade, menos vontade de aprender, elas precisam mais do sistema educativo. Ou seja, precisam mais da educação, mais da influência de pais e de mães. Né? Às vezes a gente tem, por exemplo, eu tenho 3, né? Mas muitos casos de... vou usar o casal, né? Enfim, porque fica dicotômico. Né? Então, assim, eu tenho 2 filhos, um adora estudar, outro detesta estudar, mas eu dei a mesma criação. Esse pensamento que eu dei a mesma criação e eu tenho filhos diferentes é errado. Né? Se os filhos são diferentes, eles precisam de processos educativos diferentes. O que esse aqui precisa? Poxa, esse aqui é naturalmente curioso, naturalmente gosta de estudar. Ele vai exigir menos da sua influência. Essa aqui, né, enfim, né, não quero fazer o paralelo de menino e menina, né? Mas esse aqui, poxa, tem dificuldade. Né? Você não pode dar a mesma criação com ele, tem que ser mais parceiro, estar mais presente, exigir um pouco mais, brigar um pouco mais, incentivar um pouco mais, tem que estar um pouco mais junto. E aí, respondendo em relação à questão da curiosidade, a curiosidade é uma habilidade importante, né? Porque as pessoas curiosas tendem a aprender sozinhas, né? Tendem a aprender mais facilmente, a aprender melhor, né? E desenvolver o interesse, a curiosidade, é um dos papéis de qualquer educador, né? Seja professor, professora, seja, né, o pai e a mãe. Né? A minha sugestão em relação a isso, né, como desenvolver a curiosidade, é exatamente assim, tentar, né, em muitos contextos familiares, né, fazer perguntas, né, para despertar, né, a intenção de conhecer aquele objeto, né, de estudo, enfim, aquela situação. Né?
Então, por exemplo, eu vejo muito filmes com os meus filhos, né? Filmes e séries, enfim. Tem séries e filmes que eu vejo só com a Beatriz, tem séries e filmes que eu vejo só com o Gabriel, tem séries e filmes que eu vejo só com a minha esposa, tem séries e filmes que vêm em todo mundo, tá? E, assim, sem querer ser chato, né? É preciso ter um equilíbrio nisso também, né? Mas a gente sempre pergunta assim, poxa, o que você achou legal? O que você aprendeu? Né? Você ficou com vontade de aprender alguma outra coisa? O que você tirou daquilo, né? O que você tirou daquele filme, né? E buscar, né, através de filmes e séries que hoje são facilmente assimiláveis, né, facilmente acessíveis também, né? Gerar, né, um desdobramento de aprendizagem, uma curiosidade, uma vontade de aprender, uma vontade de fazer aquilo, uma vontade de viajar para aquele lugar, né? E isso tudo, né, é quando o conteúdo ele não simplesmente passa, né? Quando a gente tenta que fique alguma coisa em relação àquele conteúdo que ele viu ali, né? E ainda sobre isso, né, também que eu acho que é uma outra informação importante para pais e para mães, é que, enfim, a minha geração sempre fala assim, não, você tem que ler para ficar mais inteligente. Você tem que ler para ser um bom aluno, né? E, enfim, a gente não tinha a quantidade de conteúdos digitais que nós temos hoje. Nossa, nem né? sombra. E aí, assim, conteúdos digitais, filmes, séries, né? Documentários, enfim, eles também ensinam muito, né? É como se fossem livros modernos. Não substituem os livros 100%, porque a habilidade da leitura continua sendo importante, né? Mas é um conteúdo mais facilmente assimilável. Então, a gente deve incentivar séries e filmes, sim, né? E com um propósito, né? Assim, o que a gente vai aprender aqui? O que vai ficar aqui? Né? É melhor acessar conteúdos de séries e filmes, né? Que eu super recomendo, né? Do que TikTok o tempo todo. Sim, claro. Né? Que Reels o tempo todo, né? Que Stories o tempo todo. Né? Que fica uma coisa automática, né? E com pouco conteúdo. Eu vejo muito isso, né? Hoje em dia a galera tá bem com a cabeça para baixo e a tela do celular, né? No nosso primeiro podcast, você falou sobre diálogo, né? Eu me recordo bem que a gente falou bastante sobre diálogo. No último, no passado, né? A gente falou sobre coerência e agora sobre exemplo. Juntando esses três pilares, vamos dizer assim, eu queria trazer uma reflexão sobre os três, né? Você acredita que a rotina e diálogo em casa possam preparar melhor os jovens para lidar com os desafios do ensino médio, por exemplo? Usando esses três pilares, né? Sim, diálogo, coerência e agora o exemplo. Assim, obviamente uma fala essencial, né, no nosso podcast aqui, que também gostaria de deixar muito, muito claro isso para, né, pais e mães. O fato de que, assim, dialogar é um pilar em qualquer processo educativo. Né? Educação se faz com três elementos, né? Incentivo, limite e diálogo. Tá? Então, e dialogar é talvez o mais importante, porque é aqui que gera, né, mais recursos, né, tanto ativos de aprendizagem, como também de feedback, de entender, né, o status, a fala do jovem. Né? Então, assim, pai e mãe, né, e aí eu vou ser bem incisivo aqui agora, né, pai e mãe não têm a possibilidade de não conseguir dialogar com seus filhos. Né? Se você não dialoga com seus filhos, você não sensibiliza ele, você não influencia ele, e você também não capta, não tem o feedback do que ele está vivendo, do que ele quer, dos interesses dele, e isso impossibilita qualquer processo educativo. Né? Então, dialogar é um essencial. E aí, assim, também sendo bem claro, né? Poxa, eu tenho dificuldade. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar, né? Se você tem dificuldade, e é normal, eu vejo muitos pais e mães com dificuldade de dialogar com seus filhos, a minha sugestão é invista um tempo, invista uma energia para melhorar a sua capacidade de dialogar. Você melhorando a sua capacidade de dialogar, você melhora em vários aspectos da sua vida, não só no seu papel como pai e mãe, mas profissionalmente, com certeza, você também vai crescer. Né? Então, quem
reconhece que tem essa dificuldade, né? Sou muito claro em relação a isso, né? Não adianta jogar para debaixo do tapete, né? Você precisa encarar essa dificuldade, encarar esse problema e buscar melhorar ele, né, de forma, né, acentuada para trazer, né, resultados melhores. A partir do diálogo, a partir da facilidade do diálogo, né, o diálogo bilateral mesmo, né, ou seja, né, assim, as duas partes, né, se entendendo, né, as duas partes se entendendo, aí você consegue colocar alguma agenda, né? O que eu quero dizer? Que você consegue colocar alguma agenda. A partir do momento que tem diálogo, tem aceitação dos dois lados, aí você consegue começar a influenciar, começa a provocar uma curiosidade, começa a provocar a construção de uma habilidade, começa a compartilhar o que você tem de qualidade, que todos nós temos, para que o seu filho e sua filha possa absorver um pouco dessa sua qualidade. Tá? Então começa realmente na abertura, no diálogo, depois a gente consegue, né, abrir para outros elementos. E como isso interfere na vida, né, como um todo. E aí não extrapola a questão do currículo escolar, né? Você trouxe para a gente no anterior, né, na pergunta anterior, sobre assistir séries e filmes com seus filhos, né? Além, claro, de ficar uma memória, né, fica também o aprendizado do que vocês estão extraindo. Achei fundamental a tua pergunta, né? O que você extraiu disso que você assistiu? Porque isso faz com que o jovem reflita o que ele está extraindo da vida, né? O que ele está extraindo da aula, o que ele está extraindo da convivência com os amigos. E eu estou errada em pensar que esse jovem, né, que tem essa bagagem, tem essa experiência, ele consegue influenciar, acho que influenciar não é a palavra correta, ajudar outros jovens que não têm essa bagagem em casa? Legal, muito boa pergunta, né? Porque hoje em dia a gente está nessa era, né, de jovem influenciando jovem. Sim. Então, eu vou pegar essa sua pergunta, né, esse seu gancho, para trazer para a relação, né, pai, mãe, filho, filha, né, / amizade. Isso. Né? E aí, assim, as amizades têm alta influência na vida do adolescente, né? Então, assim, a gente não deve banalizar, né, a influência das amizades, tá? Mas também, assim, a gente não pode criar numa redoma, né? Então, assim, não cabe também, né? Mas eu falo assim, cara, ó, você não fala com fulano porque fulano é uma má influência para você, né? Assim, enfim. Ele vai para a escola, vai se relacionar com todo mundo, né? Toda influência de um amigo, de uma amiga, né, que gera, né, um impacto, vamos dizer assim, questionável por parte do pai e da mãe, é uma oportunidade para falar sobre aquilo. Então, sim, o pai e a mãe têm que encarar todas essas influências como uma oportunidade para abordar aquele assunto, né, e tentar, né, solidificar a resposta que ele considera mais adequada, mais inteligente diante daquela influência. Por quê? Porque as influências que a gente não concorda, que a gente acha que jogam para trás, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Elas vão acontecer. Acontecem, claro. Vão acontecer, né? Então, assim, tem um amigo dele que os olhos de drogas, já pegando um exemplo bem extremista, né? Pedir para ele se afastar. Seu filho e sua filha vai conviver com usuários de drogas ao longo da vida. Isso vai acontecer. Tá? Poxa, aquela criança ela é depressiva, né? Aquela família é da religião tal, eu não aprovo, né? Você não consegue ir cerceando, né, a relação do seu filho e sua filha com essas influências que você julga inadequadas diante da sua visão de mundo. Tá? Você tem uma oportunidade para lidar com isso, lidar com essa diversidade, né? E assim, de certa forma, né, você até deveria comemorar, né, que você está presente nesse momento em que ele está tendo essa influência. Exatamente. Porque quando você está do lado em que ele está degustando daquela experiência, você tem alguma capacidade de influenciar.
E, mais uma vez, essa influência tem que vir com equilíbrio, né? Você não pode afastar de vez e você também não pode não falar sobre isso. Em sala de aula eu já vi esses dois polos unidos, né? Alunos que você olha e como professor, e você como pai, né? Que você olha dois alunos que não têm muito a ver, mas um acaba influenciando o outro em algum Sim. paralelo, né? Então, você, o seu filho, né, ele pode se sair até um pouco mais fortalecido e ser o lado influenciador da relação, mais influenciado que ser influenciado, mas você não tem como garantir. Sim. Né? E aí, assim, o que você tem como garantir? Que, cara, quando você tem diálogo, você tem como garantir que ele vai compartilhar com você, que você vai conseguir perceber e que você vai conseguir dialogar para influenciar para o lado que você acredita que é o certo. E que ele passe por aquela experiência, né, saindo mais forte, saindo mais fortalecido. Vivenciei isso aqui e não coloquei. Uma coisa importante para colocar para os pais, né, também, né, é que assim, todo adolescente, principalmente os adolescentes, né, as crianças também, mas principalmente os adolescentes, têm uma necessidade de aceitação muito grande. Então, ele quer fazer parte daquele coletivo. E eu, na minha experiência como, por exemplo, diretor escolar, professor, né, vi vários adolescentes, né, mudarem de comportamento para se sentirem aceitos naquele grupo. Né? O grupo tem determinado comportamento, tem determinadas regras sociais. Né? E aí, ele, para ser aceito, ele acaba, né, abrindo mão do que ele fazia, do que ele acredita às vezes, né, mas para se sentir aceito. E aí a minha fala para pai e mãe em relação a isso é que isso é natural. Natural, mas não significa que a gente deve aceitar, banalizar, esquecer, não. Então, assim, né, não dar respostas ríspidas, né, violentas, né, dialogar, entender e provocar, né? Poxa, tem certeza que você quer fazer ter esse comportamento? Tem certeza que você quer fazer essa escolha, né? Poxa, você é assim, o que vai acontecer depois, né? Então, ele tem que, de um lado, experimentar aquele grupo, porque Sim. É difícil você excluir totalmente. E, do outro lado, né, você fica olhando, provocando, sugerindo até passar. Né? Porque praticamente todos os grupos, né, adolescentes, eles acabam passando quando eles não são... Quando a gente não tem um cimento social perfeito. Né? Então, Sim. É normal o adolescente também, depois de um tempo, falar assim... Pô, não é a minha, isso aqui não é para mim, né? Então, e buscar um outro grupo que faça mais sentido para ele. Viver essa experiência, né? Exatamente. Você, como a gente já falou, né, pai de 3, mas você acabou de tocar num ponto no qual você, como diretor de escola, né, e professor, né, você se deparou com alunos que tinham esse incentivo da família, né, e conseguiam correr de forma anônima, autônoma, e alunos que não recebiam. Por mais que eles se ficassem, né, em grupos. Como agora, professor, como escola, o que você poderia dizer para um pai que está exatamente assistindo a gente, uma mãe que está assistindo a gente e que está passando por isso? Ele dá autonomia para o filho dele, mas o filho dele está inserido nesses contextos de diversidade, de ter amigos que são de uma influência contrária ao que a família Sim. prega, e também, aí são duas conversas diferentes, né? Para aquela família que ainda tem receio de dar essa autonomia para o filho, de dar essa habilidade, né, para o filho. Tá. A primeira dica que eu vou dar para o pai e para a mãe nessa situação é fazer uma autoanálise, tá? Em relação à visão de exigência e de vida acadêmica, vamos dizer assim, tá? E aí é engraçado, eu estava conversando ontem com uma amiga minha sobre isso, né? E aí ela me ligou e falou assim, poxa, eu queria a tua ajuda, eu tenho ela tem 2 filhas e tal, e aí ela falou assim, poxa, a minha mais nova está com dificuldade, fez fono, neuropsicóloga, e enfim, e eu estudo com ela e tal, e aí, enfim, ela ainda tem dificuldade, enfim, tá, assim, mas como é que estão as notas, né? Pô, estão... ela tira... E ela estuda numa escola
exigente, tá? Ela tá tirando 7, 8, e eu falei assim, às vezes um 6, eu falei assim, poxa, mas as notas dela estão boas. Estão ok, assim, né? Ela, essa menina, ela tem dislexia mesmo, né? Assim, já confirmada, né? Então, assim, poxa, ela tem notas muito boas para quem tem uma dificuldade natural, né? Uhum. Então, assim, e aí no final da conversa, né, eu acho que a principal dica que eu dei foi, poxa, acho que você está com um sarrafo muito alto, né? A exigência, né? Você está com um sarrafo muito alto, né? Então, e assim, ter um sarrafo equilibrado é difícil. Eu conto pouquíssimos pais e mães. Pais e mães normalmente são surtados mesmo, né? Então, assim, ou exigem muito, falam assim, cara, não tem porquê, é só escola, né? Tipo assim, ela não está fazendo vestibular ainda, não está fazendo uma prova definitiva para a vida dela, né? Sim, de sim. carreira e tal. Tá construindo Tá na hora bem. de errar, né? Tá na hora de errar no também, né? momento. Enfim, né? E como que pais também, que a criança está aqui, não, ela tem dificuldade, ela não gosta de estudar, deixa para assim. Tem uma atitude equilibrada aqui no meio, né? E aí, como é que é a atitude equilibrada aqui no meio? É engajamento, né? Então, assim, tá comprometido, né? Tá preocupado com a prova, tirou uma nota, ficou chateado, ficou com vergonha, né? Isso tudo mostra o quê? Comprometimento, né? Então, a gente tem que olhar essencialmente para comprometimento e esforço, né? Esforço. Então, às vezes, a criança tira 4, estudou. E a família sabe que estudou. Ok, ela tem dificuldade. Ela está se esforçando? Ela está construindo? Vamos lá, vamos continuar. Às vezes, a criança tira o mesmo 4 e não está nem aí, não se preocupa, né? E a família fala assim, ela não é preocupada. Não. Aí a gente se preocupa, né? Essa atitude despreocupada acende o sinal vermelho. Porque se ela não se preocupa de tirar 4, depois tira o 3 e tira o 5, o que ela está fazendo na vida dela? Né? Ela não tem autonomia de... Entendi. Exatamente. Então, assim, né, a gente tem que estar preocupado se ela está engajada, né? Enfim, está lutando, né? E, tirar uma nota, mas estou muito triste, né? eu ri aqui, também surgiu aqui uma questão, a gente fala de equilíbrio, né? Sim. E aí, a criança tirou 3, e aí ficou super triste. E aí, o que a família faz? Liga para a escola e fala assim, a prova foi muito difícil, a criança está triste aqui em casa, né? E aí, assim, é uma atitude que eu totalmente reprovo, né? Porque, assim, se frustrar, tirar 3, ficar triste, é oportunidade de aprendizagem. E acontece, né? Então, assim, como é que ela vai responder diante da dificuldade e do fracasso se ela não fracassar? Sim. Né? Eu, pessoalmente, como pai, me importo pouquíssimo com nota. Pouquíssimo com nota. Né? Me importo muito com a resposta que eles dão diante das notas. Né? Então, às vezes está... por exemplo, eu tenho um filho que vai muito bem na escola e às vezes está muito fácil para ele. E aí, assim, cara, não pode estar tão fácil. Ele tem que ter uma dorzinha, tem que ter o desafio. Né? Então, eu me preocupo de criar esses desafios, né? Essas dificuldades, essas dores, para ele ir, né, ganhando casca. Se tudo é muito fácil, chega uma hora na vida que não vai ser tão fácil, e aí quando não for tão fácil, ele, sem casca, como é que ele vai responder? Sim, se ele só foi bem sucedido o tempo todo. Né? Então, assim, eu não quero que ele só tire por 9, 10 o tempo todo. Né? Outro, de repente, não vai tão bem, não vai mal, mas também não vai tão bem, e tem que lutar para tirar o 8, para tirar o 9. Vamos lutar juntos. Né? Está lutando? Está comprometida? Né? Não conseguiu naquele momento. Reconheceu, dei mole, podia ter estudado, não estudei, né? Fiquei brincando, etc. Tal. Reconheceu? Bora, vamos para frente. Né? Vamos para a próxima prova. Na próxima prova, eu estou junto. E aí? Estudou agora? Fez resumo? Né? Estudou na véspera, está fazendo os exercícios todos, mostra que eu me preocupo com ela. Né? E aí, tirei 7. Né? A prova foi mais difícil. Mas ela entendeu a resposta que ela tem que dar como ser humano, na nossa sociedade, a sociedade que a gente vive, né? Qual a resposta que ela tem que dar como ser humano para ser bem-sucedido? Eu fico, como pai,
tranquilo, independente da nota. Porque ela entendeu o mecanismo de esforço, feedback, melhorar, né? Então, assim, essa cadeia toda, ela é essencial. Eu vou te pedir uma aula prática agora. Você falou agora algo muito pertinente, né? Seu filho tira notas boas e quando ele não tem ali um desafio, fica muito fácil e a questão da frustração. Como criar desafios atrativos, construtivos, principalmente para os adolescentes hoje em dia, que estão ali no ensino médio ou que estão saindo do Fundamental 2, né, dos anos finais, indo para o ensino médio? Legal, boa pergunta. Então, quando o ensino fundamental, que a gente chama de anos iniciais, né, enfim, a definição mesmo dos anos iniciais, a gente tem que estar preocupado muito em habilidades genéricas. Tá? O que são habilidades genéricas de aprendizagem? Leitura, escrita e contas, né? E processo de aprendizagem. Né? Se é concentrado, é organizado, faz resumo, enfim. Tá? O conteúdo especificamente, né, é menos relevante. O conteúdo é só mesmo contexto para desenvolver habilidade. Tá? Chega no 6º ano, a gente começa a se preocupar em alguma especialização. Tá? E no ensino médio a gente já está mais focadão. Isso aí. Mais focado na especialização. Tá? Então vou pegar o meu mais velho que exatamente está nessa fase, né? Nessa fase. Né? Quando a gente chega na especialização, do ensino médio para frente, né, é importante, ajuda, né, já que você me pediu a dica, né, ajuda quando a gente entende qual a especialização que ele quer. E aí, quando eu digo qual especialização ele quer no ensino médio, não é necessariamente carreira, tá? Mas ele gosta mais de ler, ele gosta mais de pesquisar, ele gosta mais de construir, né, com as mãos mesmo, artesanalmente. Ele gosta mais de dialogar, de filosofar, ele gosta mais de se comunicar, né, de produzir conteúdo, né? O que ele gosta mais? Né? Ele gosta mais de contas mesmo, né? Assim, então, assim, mais a ver com atividades que, obviamente, a gente consegue fazer paralelo com carreiras, claro, dá para fazer, né? Mas não necessariamente, né? Mas habilidades que sejam desafiadoras para ele, né? Hoje eu acho que o sistema educacional ele é ruim nesse caso porque ele oferece muito pouco dessas trilhas, né? Então, assim, não conheço praticamente nenhuma escola que oferece essas trilhas personalizadas, essas possibilidades dele se aprofundar, dele se desafiar, né, em, né, conteúdos e desafios específicos, né? Mas esse é o caminho, né? Então, por exemplo, aí uma aula falando praticamente, né, de forma prática com relação ao meu filho, né? Então, assim, a matemática para ele é bem fácil, então assim, tipo, não, beleza, vamos fazer coisas mais difíceis, né? Exercícios mais difíceis, enfim, desafios em relação a isso. Ele até gosta de ler, então uma leitura um pouco também mais desafiadora, também apresento, né? E a gente conversa bastante, né? E aí, assim, obviamente, como eu sou educador profissional, facilita, eu entendo isso, né? Mas eu estou sempre procurando alguma pauta para a gente conversar, para desenvolver o lado dele de filosofia, né? E aí, quando de filosofia não é a filosofia, a disciplina até mas não necessariamente, né? Que a questão do filosofar, do aprender a pensar, ela é pilar. É pilar na educação, né? E isso se faz, cara, com muito diálogo, com diálogo rico, né? Então, assim, a gente conversa bastante, então eu estou sempre refinando, mostrando para ele um caminho dele aprender a pensar para tomar decisões melhores, enfim, né? E brinca bastante também, né? Enfim, né? Então, mesmo adolescente, claro, né? A gente não perturba. Pô, passou domingo jogando videogame. Assim, qual o problema? Estudou durante a semana, videogame é só final de semana. Então, assim, tá se socializando também? Ah, não, tem as festas, tem os encontros com os amigos. É importante, né? Então, tudo bem, não tem problema, né? Então, assim, também a gente não pode ficar perturbando a criança o tempo todo, imputando atividade para ela, né? Tem que ter o espaço de brincar, o momento ocioso mesmo, sem exagero, acho que é por aí. Desenvolver as habilidades dele como um todo, Sim. Né? Tanto em casa como fora de casa também, né? Sim, exatamente. Agora, por exemplo, a do meio, né, fazendo um paralelo,
ela já tem um lado mais artístico. Ela até gosta de matemática, mas tem um lado mais artístico, né? Então, assim, colocamos ela num curso de desenho. Foi o desafio para ela, foi desafiador para ela. Ela adorou, ela fazia desenho espontaneamente em casa, buscava fazer, ocupar o tempo dela fazendo desenho. Então, assim, foi uma solução que a gente encontrou desafiadora para ela, né? Então, assim, é o buscar, né, isso e, assim, às vezes é uma busca permanente, a gente não deve ter preguiça, não deve desistir, não deve ter ansiedade de encontrar logo algo que ele gosta, que ela gosta, né? Acho que é algo permanente. Em algum momento vai encaixar. Paciência, né? Também paciência. Legal. Agora vamos olhar o outro polo, né? A gente está aqui falando de habilidades, a gente está aqui falando sobre exploração, né, dessas habilidades com os jovens. Mas cada família lida com erro e frustração de um jeito. Como você acredita, né, na sua opinião, como isso influencia na forma do jovem aprender, né? Aprender tanto uma disciplina, né, como aprender a lidar com as questões do mundo, não só as frustrações, né? Não, muito legal. Assim, esse é, eu acho que um dos temas preferidos, assim, quando a gente fala de educação, né? Lidar com o erro e com a frustração. A minha dica em relação a isso, mais uma vez, vai ser o quê? Pai e mãe precisa estar com a terapia em dia. Sempre. Pai e mãe, essencialmente, tem que estar com terapia em dia, né? Então, assim, a gente vive num mundo super complexo, super desafiador, né? Então, assim, lidar com as nossas necessidades, com os nossos desafios, já exige, né, uma terapia, né? Sim. A gente já precisa falar sobre isso, a gente já precisa ouvir, parar para pensar sobre isso, né? E aí, quando a gente ainda é o principal responsável pela construção de outras vidas, né, aumenta a pressão, é mais uma exigência, exige habilidades que a gente não tem, né? E aí, quando a gente não tem, a gente erra, quando a gente erra, a gente se culpa, e quando a gente se culpa, fica, mais difícil lidar com isso tudo, né? Então, assim, é super difícil. Então, acho que a primeira dica é, cara, terapia para ter um equilíbrio, né? Converse com outros pais, outras mães, compartilhe suas dificuldades, sem bala de prata, sem solução mágica, né? Então, fazendo um parênteses aqui, né? Então, pais e mães têm os grupos de WhatsApp, né, das escolas, né? Cara, esses grupos são péssimos para a nossa saúde mental, né? Porque, de uma forma geral, não há um desabafo, né, naqueles grupos, que é a parte boa do grupo, né? Você conseguir desabafar e ter empatia, né? Mas, normalmente, as soluções são soluções rápidas, né? Poxa, meu filho ficou triste porque tirou 3 na prova. O meu também, eu também. Vamos lá reclamar na escola? Isso é uma solução fácil, é uma solução rápida. Quase um motim. Não tem solução rápida para, meu filho tirou 3. É processo, né? Então, assim, com calma, vamos lá, vamos na próxima. Mas ele está triste. Beleza, é uma oportunidade dele lidar com a tristeza, né? A oportunidade de lidar com a frustração. Todo dia, vamos lá, e aí? E assim, a gente muito da nossa dor, em que a gente publica essa dor, tem a ver com a nossa resistência com aquele processo, né? Então, cara, dor é frustração mais resistência, né? E aí a criança, ela vai te testar, né? Que ela não quer tirar 3. E ela quer que o 3 desapareça. E aí, para o 3 desaparecer, o que ela faz? Tô triste, eu não consigo, não vai dar, mãe. E aí, se a mãe e o pai não for firme não, eu vou com você, e você vai conseguir. Eu tenho certeza, você é capaz. Você vai conseguir. Vamos juntos. A próxima prova é daqui a um mês. Temos um mês para estudar, temos um mês para trabalhar. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar juntos nisso, né? Sim. Mas não vamos lá mudar a prova. Não vamos lá mudar a realidade, né? Não vamos tirar esse desafio da vida dele, essa frustração da vida dele. Ele tem que conviver com ela e superar a partir do esforço. Boa. Sempre do esforço, né? E aí ele precisa ver o quê? Se esforçou, deu resultado. Quando ele começa a entender
que quando ele se esforça, ele alcança, né? Ele entende que o caminho é esse. E aí, qual é o mindset que ele cria na cabeça dele? Preciso me esforçar. Se eu me esforçar, as coisas vão acontecer de uma maneira ou de outra, tá? E aí, quando a criança ou adolescente entende isso, o pai e a mãe podem descansar alguns minutos na rede. Pode descansar alguns minutos na rede, porque, cara, não, ele não entendeu. Tá dando certo. Né? Agora, quando a criança entende que quando tem uma frustração, basta ela berrar, basta ela chorar, que o pai e a mãe vão fazer de tudo para tirar aquela dor da vida dele, o que ele vai fazer sempre? A gente reforça esse comportamento, de querer mudar a realidade, querer mudar o mundo para ficar de um jeito que é confortável para ele. E o mundo não é assim. Então, isso é extremamente deseducativo, né? Quando o pai e a mãe tentam mudar a realidade da criança em curtíssimo prazo. Tá? E aí eu não estou dizendo, a gente fala muito aqui de escola, né? E eu não estou dizendo que o pai e a mãe não devem trocar ele de escola no próximo ano. Trocar de escola no próximo ano pode ser uma medida correta, tá? Porque é de médio prazo. Né? Agora, quando é na primeira dificuldade, quando é de curto prazo, dificilmente é educativo. Normalmente é o contrário, a gente reforça comportamento ruim. Eu lembro que você falou sobre o custo de se mudar de escola, né? E eu estou vendo agora, né? Estou entendendo agora que não é só o custo financeiro, mas o custo da educação ou deseducação, né, dessa criança. Eu lembro muito que o grupo de WhatsApp das nossas mães, com certeza, era uma porta da escola. Exatamente. Antigamente era a porta da escola. Era a porta da escola. E assim, a educação ela caminhou para melhorar em muitos aspectos. Sim, né? sim. Então, assim, hoje a gente tem uma educação, a escola, o professor, o diretor, ele é muito mais empático com as dificuldades das crianças. Ele é muito mais empático com a questão das disciplinas, dos contextos, de oferecer uma aprendizagem significativa, que faça sentido, que agregue valor. A BNCC é uma grande evolução, então a escola progrediu em muitos aspectos, mas regrediu em outros aspectos. Né? E aí, quando a porta da escola se transformou em WhatsApp, né? E quando esse WhatsApp se transformou nas estrelinhas que os pais e as mães dão para as escolas, né? E quando as escolas começaram a sofrer com essas estrelinhas, né? Isso deu um poder para as famílias que é natural na nossa sociedade, né? Enfim, né? Então a gente dá estrelinha para Uber, dá estrelinha para restaurante, dá estrelinha para companhia aérea, a gente também dá estrelinha para a escola. Eu não estou dizendo que não deva ser assim. Né? Sim. Mas a diferença é que no restaurante o cliente sempre tem razão, na companhia aérea o cliente sempre tem razão, né? E na escola nem sempre o cliente tem razão. Sim. Né? Porque a gente está lá para fazer algo desafiador que nem sempre a criança e a família quer. E aí muitas escolas, a maioria que eu conheço, né, perdeu a capacidade de firmeza. Não, é isso aqui que a gente precisa fazer, precisa passar por esse desafio, precisa passar por essa dor, e eu conto com você, família, vamos fazer isso juntos. Né? Caminhar juntos, né? É para isso, né? Então, as escolas, para não perder os estudantes e as famílias erroneamente, né, tentam tirar desafios da frente dos seus filhos e filhas, né? E aí acaba que todo mundo perde. Né? A escola fica pior, os professores são pressionados, as crianças não aprendem comportamentos, não aprendem resiliência. E a família também, por quê? Porque esse processo de crianças, adolescentes não resilientes vão gerar uma dependência do pai e da mãe permanente, ou durante muito tempo. Sim. Né? Eles não vão ser autônomos, eles não vão saber o que querem, não vão construir, né, o seu futuro, e vão gerar essa dependência. E o que pior é que eu vejo alguns pais e mães que se sentem felizes com essa dependência, né? Por quê? Porque o ninho fica, né, preenchido. Não fica um ninho vazio, né? Não fica um ninho vazio, né? E assim, o pai e a mãe se sentem importante. Sim. Mas esquece que o papel dela não é estar presente a vida toda, né? É gerar alicerce para que, né, ajudar na caminhada. Esse passarinho voe, né? Sim. Amei o papo de hoje, fiquei aqui concentradíssima, prestando atenção em tudo. Queria só mais uma última pergunta, uma dica
que você pode dar, ou melhor, um conselho. Acho que você já deu de cabeça pra gente aqui hoje. Um conselho que você possa dar para pais de adolescentes, né? Para desenvolver inteligência e habilidade em casa. Que conselho você daria para esses pais que estão aqui dispostos? Legal. Vou focar em inteligência agora, tá? Com uma fala que também, para mim, é muito, muito clara, eu sou bem convicto disso, né? De que, assim, escola existe para desenvolver inteligência nos seus estudantes, tá? E a gente tem que falar isso sem ressalva, né? Então, assim, a escola é para acolher. Óbvio, né? A escola é para acolher, né? É óbvio, né? Então, assim, Sim, sim. Não existe processo de aprendizagem sem acolhimento. Sem acolhimento, né? Mas, assim, escola não existe somente para acolher, né? Então, vem cá, que eu vou te dar um abraço, você vai se sentir ouvido, você vai se sentir, né, visto, né? Vai se sentir pertencido, né, em relação àquele grupo. Tá, beleza, é essencial. Mas, além disso, a gente quer construir inteligência. E inteligência aqui não é a inteligência tradicional lá do QI, né, da década de 80, do coeficiente de inteligência, né, de algo, né, extremamente racional. Sim. Inteligência, a definição que eu gosto é, cara, a capacidade de resolver problemas, né? Então, assim, quando a gente fala de inteligência nesse sentido, a gente fala de capacidade de resolver problemas matemáticos, capacidade de resolver problemas emocionais, problemas em relacionamento, problemas em relação ao que eu quero da minha vida, né? Então, todos esses são problemas, né? E a pessoa inteligente é a pessoa que consegue resolver. A pessoa mais inteligente é aquela que resolve mais problemas e problemas mais difíceis. Sim. Né? Então, é isso. E todo pai e mãe também tem essa convicção, tem que olhar para os seus filhos assim, eles estão construindo essa capacidade de resolver problemas, né, deles, na escola, né, enfim, tudo isso mais à frente, eles vão ser, né, pessoas mais capazes de resolver problemas mais difíceis. Acho que esse entendimento ele é essencial. A partir desse entendimento, tá, como é que o pai e a mãe devem se comportar, né? Sempre colocando os desafios, né, e sempre observando, né, o conjunto de problemas que a gente tem na vida e verificando o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, há um exemplo. Poxa, meu filho é super tímido. Tá? Então, timidez é uma característica? Timidez é uma característica que favorece o sucesso na sociedade? Penso que não. Né? A gente tem que falar isso com clareza. Tem tímidos que são bem-sucedidos? Tem. É algo que é crucial? Né? O tímido sempre vai fracassar? Não. Mas as pessoas menos tímidas, mais comunicativas, tendem a se desenvolver mais. A se desenvolver mais, a ter mais oportunidade e, consequentemente, mais sucesso. Tá? Então, se meu filho é hiper tímido, poxa, eu preciso engajar para que isso diminua de alguma forma, né? Para que ele desenvolva nisso de alguma forma, né? E aí, mais uma vez, é o quê? Equilíbrio, que é você vai chegar em casa, vai olhar para o seu filho e sua filha e vai falar assim, não, ele é tímido e beleza, é isso mesmo. E tudo bem. E tá tudo bem, tá? Ou, poxa, ele é tímido, eu amo ele, eu acredito nele, né? Estou junto com ele o tempo todo, mas como é que a gente vai diminuir essa timidez para aumentar a chance de sucesso dele na frente? Para aumentar a capacidade dele de resolver problemas. Amanhã ele tem uma entrevista, ele vai mal porque é tímido. Se ele for menos tímido, ele é um problema menos. Né? Sim, sim. Então, assim, desenvolveu essa inteligência. Né? Então, assim, olhando para as dificuldades, né? Respondendo a pergunta, finalizando, olhando para as dificuldades, né? Que seus filhos têm, todos os seus filhos têm, né? Todos os filhos têm, né? Como a gente diminui essas dificuldades, como a gente amplia, né, as ferramentas para que ele tenha mais sucesso. Acho que esse é um caminho. Bacana, Fábio. Muito obrigada pelas dicas, pelo conselho final, pela aula, né? Foi muito pertinente. E eu queria agradecer a você também que está aí do outro lado. Obrigada por ter ficado com a gente. Até o próximo podcast. Não perde nada que a gente vai lançar por aqui, porque vem muita coisa boa vindo aí. Até lá. Grande abraço.